Então, vamos começar pelo princípio, pelo diagnóstico dessa alma. O texto não economiza palavras para descrever os sintomas do André. É bem visceral. É muito visceral. Acho que vale a pena citar um trecho para a gente sentir a dimensão do problema. Ele diz assim: o peito se contrai como se costelas de ferro estivessem sendo apertadas por mãos invisíveis. Nossa. O coração martela, a visão se estreita em um túnel escuro onde apenas o medo reside. É uma descrição que te coloca dentro da crise de pânico. Te coloca completamente. A linguagem é sensorial, sabe? Ela não te explica o pânico, ela quase te faz vivenciar o pânico. Isso. E essa abordagem é crucial para entender o ponto do texto. O sofrimento não é um conceito abstrato, é uma experiência corporal que é avassaladora. E tem uma frase que culmina isso tudo de forma terrível. A sensação de que o próprio corpo se tornou um inimigo. Exatamente. É a traição final, né? Quando o seu refúgio, que deveria ser o seu corpo, se torna a fonte do terror. A partir dessa descrição tão potente, como é que o prontuário avança? Como ele diagnostica a raiz do problema? É algo só fisiológico ou tem algo mais fundo? O diagnóstico que ele propõe transcende o físico. O texto argumenta que a alma do André está fragmentada, espalhada por cenários catastróficos que ainda não aconteceram. Uau! A causa fundamental, segundo essa análise, é uma profunda crise de presença. O sofrimento dele não vem de um perigo real, imediato. Vem do futuro. Vem da tentativa exaustiva e constante de controlar o que é incontrolável. Ele vive em todos os futuros possíveis, principalmente nos piores. O relato diz que ele assume um fardo não humano, a onisciência sobre o futuro. Essa ideia de crise de presença é o eixo de tudo, então. A mente dele não habita o mesmo espaço-tempo que o corpo. Exato. Mas essa tentativa de prever, de controlar o futuro não é, de certa forma, um mecanismo de sobrevivência que todo mundo tem? Onde que isso cruza a linha e vira a patologia que a gente vê no André? Essa é a questão central. E o texto sugere que a linha é cruzada quando o planejamento vira uma ilusão de controle total. É aqui que o relato apresenta um paradoxo brilhante. Que seria? Vou citar. Ele acredita que, se parar de se preocupar, o mundo desmoronará, quando, na verdade, é a sua própria mente que está ruindo sob o peso de um controle ilusório. Forte isso. Muito. A preocupação deixa de ser uma ferramenta e se torna a fundação da identidade dele. Ele se vê como o Atlas, sabe? Sustentando o céu. Sim, carregando o mundo nas costas. E a agonia dele é o esgotamento espiritual e muscular de tentar ser Deus na própria vida, de gerenciar todas as variáveis do universo. A patologia nasce dessa arrogância de achar que nosso medo é o que mantém a ordem. Essa análise da psique dele é devastadora. Mas o relato não para no diagnóstico. Ele propõe um caminho de cura e a forma como faz isso é notável. Sim. A narrativa dá uma virada. Transporta o problema de um plano clínico para um cenário, assim, profundamente simbólico. E essa mudança de cenário já é parte da terapia. A gente sai de um consultório imaginário e entra no Vale das Oliveiras. Exato. A escolha desse lugar é carregadíssima de significado. Na tradição cristã, é um local de angústia extrema, de confronto com o destino e, no fim, de entrega. Não poderia ter um palco mais apropriado. O texto descreve o ambiente com uma qualidade quase de cinema. A penumbra, as árvores milenares, uma luz dourada pálida. E aí, nesse cenário, o André encontra a figura do mestre, Jesus, sentado numa pedra. O que mais me impactou foi a recepção. Não tem sermão, não tem um "eu te avisei", não tem questionamento. O texto diz que ele é recebido com um silêncio que parece abraçar o barulho interno de André. É uma acolhida que valida a dor, né? Sem precisar de uma única palavra. Exatamente. E isso é profundamente terapêutico. Um estado de pânico, a lógica, os argumentos, eles perdem a eficácia. Verdade. O que o André precisava não era de mais informação para a mente sobrecarregada, mas de um espaço seguro. O silêncio do mestre funciona como um contraponto ao caos interno dele. E é desse silêncio que vem a primeira intervenção.
O fascinante é a simplicidade. E como é essa primeira intervenção? É um gesto. O mestre simplesmente estende a mão. O texto descreve o toque como algo que parece restaurar a ordem dos átomos. E a partir desse contato, que aterra o André no presente, vem uma instrução única. Ele é convidado a Simplesmente expirar. soltar o ar. Soltar o ar. A terapia começa com um ato fisiológico básico, mas que aqui é ressignificado espiritualmente. É o ato de soltar o controle, o medo, o ar velho que o sufocava. Isso ecoa a muitas abordagens somáticas modernas, sabe? Faz sentido. A da de volta à presença começa na respiração. A partir desse gesto inicial, que acalma o sistema, a gente entra no núcleo da terapia do relato. E ela começa com uma premissa que soa bem contraintuitiva para a nossa cultura: o reconhecimento da própria pequenez. Totalmente contraintuitivo. A gente é incentivado a ser grande, a ter poder, a ser dono do nosso destino. E aqui a cura parece vir do exato oposto. É uma inversão completa de valores, sem dúvida. Mas é crucial entender o que o texto quer dizer com pequenez. Não é humilhação, não é se sentir insignificante. É libertação. É uma libertação. É o reconhecimento de que não somos o centro do universo e, portanto, não temos a responsabilidade de controlar tudo. É sair do papel de Atlas. A grandeza que a nossa cultura prega muitas vezes gera uma ansiedade imensa. Sim. A ansiedade de ter que estar à altura de uma imagem de poder e controle que é inumana. A pequenez aqui é o alívio de aceitar a própria humanidade limitada. E para ilustrar esse ponto, o texto usa uma metáfora belíssima atribuída a Jesus. Ele diz ao André que as aves não fiam e as flores não tecem, mas são vestidas com uma glória que o medo jamais poderá comprar. É uma imagem de confiança radical na providência, na ordem da vida. Ela ataca diretamente a raiz do problema do André. A tentativa de tecer o futuro. Exatamente. A preocupação dele é uma tentativa incessante de tecer a própria segurança. A metáfora mostra que a beleza e a subsistência na natureza não vêm desse esforço ansioso, mas de um alinhamento, de uma confiança fundamental. É um convite para ele parar de gerenciar o universo e começar a participar da vida. E aí vem a ação central dessa terapia. O texto diz que o mestre retira, simbolicamente, das mãos do André os mapas de todos os amanhãs terríveis. Eu adoro essa imagem. É ótima. E ele não deixa as mãos dele vazias. Ele substitui esse fardo pelo peso único e real do agora. É a troca de um peso imaginário e infinito por um peso real, tangível e administrável. E se a gente conectar isso com o diagnóstico inicial do controle ilusório, a solução fica perfeitamente coerente. A terapia não é mágica, não é sobre apagar os problemas, é uma reorientação radical de perspectiva. Mas aí surge uma questão. Para alguém no meio de uma crise, o conselho foque no agora pode soar simplista, até irritante, né? Com certeza. Como o texto consegue fazer essa transição parecer não só possível, mas curativa? Mas a consequência de uma experiência. O mestre não diz foque no agora. Ele cria as condições para que o agora se torne o único lugar seguro para estar. O toque, o silêncio, a respiração. Tudo isso serve para desarmar a mente do André e mostrar que o terror não está no momento presente, mas na projeção mental dele. E aqui o texto sublinha um ponto crucial. A intervenção não é uma promessa de que as tempestades vão parar. Isso é fundamental. A promessa não é de um mar calmo. Exatamente, mas de uma nova forma de navegar. Exatamente. Essa é talvez a parte mais realista e profunda da proposta. O texto fala da revelação de que existe uma paz que excede todo o entendimento, capaz de habitar o olho do furacão. A paz não está do lado de fora da tempestade esperando ela passar, ela está no centro. É uma paz que coexiste com o caos. Isso. É a descoberta de uma quietude interior que não depende das circunstâncias. E o resultado fisiológico disso é imediato. O André sente o oxigênio preencher os pulmões de novo. E a causa não é porque o futuro ficou seguro, Mas porque ele desistiu. porque ele desistiu de tentar prevê-lo.
A rendição é a cura. Essa ideia de encontrar paz dentro da dificuldade, e não apenas na ausência dela, é uma solução muito poderosa apresentada neste relato. Muito. E olha, acho que é um ótimo momento para quem nos ouve e se conectou com essa perspectiva, deixar um like, se essa ideia fez sentido. Com certeza. E também comentar, né? Sim. Queremos saber o que vocês acharam dessa abordagem. Alguém se identifica com as dores descritas do André? Ou concorda com a sabedoria apresentada pelo mestre no texto? Deixem seus comentários. Isso, a gente quer muito saber. Então, a gente chega ao desfecho do prontuário. Como é que o texto descreve a alta do André? O que marca o fim desse tratamento simbólico? A alta não é um evento pontual, um certificado de cura. É um novo estado de ser. O texto diz que ela se manifesta quando o pânico perde sua autoridade. Perde autoridade, gostei disso. Não significa que o medo ou a ansiedade desaparecem para sempre, mas que eles não são mais os mestres da casa. O André não é mais governado por eles. Ele pode sentir medo, mas não precisa mais ser o medo. E a diferença entre ter um pensamento e ser possuído por ele. Perfeito. E essa mudança de poder acontece porque ele finalmente entende a definição de ansiedade que o próprio texto oferece. E que definição é essa? O texto define a ansiedade de uma forma bem poética, como o sussurro da falta de confiança na vida. Uau! Quando André internaliza isso, a ansiedade perde o poder. Ele percebe que o sofrimento dele não era uma previsão do futuro, mas um sintoma da desconexão com o presente e da desconfiança na ordem das coisas. A ansiedade era o barulho que a falta de fé dele fazia. Portanto, a transformação final é essa mudança de identidade. Ele deixa de ser o André Agonia, e o relato enfatiza que a mudança é silenciosa e profunda. Sim, sem fogos de artifício. É uma recalibração interna, uma mudança de ritmo. E a imagem final? A imagem final do prontuário é a síntese perfeita. Vou citar. O coração, antes um tambor de guerra, agora bate no ritmo calmo de quem sabe que não precisa carregar o mundo nas costas, pois o Criador já o sustenta. A guerra interna acabou. Exatamente. A paz não veio da ausência de batalhas, mas da confiança num poder sustentador que é maior que ele. Recapitulando a jornada que a gente analisou, então. Partimos de uma descrição poética e clínica do pânico. Passamos por um diagnóstico que aponta para uma crise de presença e a ilusão de controle. E chegamos a uma solução terapêutica, simbólica, baseada na entrega, na aceitação da pequenez e na confiança radical no presente. Tudo isso dentro deste relato singular. E a síntese final é que esta narrativa, independentemente das crenças de quem lê, funciona como uma metáfora poderosa para a experiência da ansiedade. Sim. Ela ilustra uma verdade psicológica profunda. Muito do nosso sofrimento mental é gerado pela tentativa incessante de controlar o futuro. E o alívio, a paz, é encontrado quando a gente consegue, nem que seja por um instante, soltar esse controle e simplesmente habitar o momento. É uma lição sobre a arte de deixar ir. Exatamente. Uma lição poderosa. E isso nos leva ao nosso pensamento final para a reflexão. Bom, o texto define a ansiedade como um sussurro da falta de confiança na vida. Se a gente partir desse princípio, fica uma questão para se pensar. Qual? Em que outras áreas da vida, além da preocupação com o futuro, essa mesma falta de confiança pode se manifestar? E que outras formas, talvez mais sutis, ela pode assumir no nosso dia a dia? Uma excelente pergunta para levar conosco. E para continuar acompanhando as nossas análises, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos. Isso mesmo. Agradecemos a companhia e até a próxima. Até a próxima.